Nesse vídeo pretendo discutir como se dá compensação, decompensação e sobrecompensação em transtornos de personalidade. Então, antes de tudo, precisamos entender o que são esses processos, né? A compensação é uma estratégia comum, normal, amplamente feita por pessoas normais, né? Então não é algo patológico, mas é algo que pode, em alguma medida, causar algum nível de sofrimento. A compensação é uma estratégia, sobretudo, de encobrimento. Ela pode ser consciente ou inconsciente. E seria encobrimento de quê? Encobrimento de fraquezas, de desejos, de sentimentos, né? Digamos que a compensação é quando você, identificando fraquezas, sentimentos ou frustrações em você, você adota atitudes para que essas fraquezas, esses sentimentos não sejam notados, né? Então a compensação é uma estratégia que, seja sabendo o que você faz, seja não sabendo o que você faz, uma estratégia para lidar com as suas inadequações, com seu sentimento de incompetência ou de inferioridade frente aos outros, né? Digamos que você, sendo fraco em uma coisa, você compensa em outra área da vida. É isso que é a compensação. Vou dar 2 exemplos para melhor entender. Exemplo, a pessoa que se torna estudiosa em virtude de não ser uma pessoa muito física, muito atraente fisicamente, então ela se foca em estudar, né? Se foca em se tornar inteligente, né? Para receber elogios, para as pessoas gostarem dela, né? Então eu não sou bonito, mas eu sou inteligente, um exemplo, né? Ou a pessoa que se torna um atleta, né? Um lutador, um jogador, porque no ensino médio, no ensino fundamental, não era bem sucedido nos estudos, né? Não tinha boas notas, as pessoas diziam que ele não quer conseguir, então, ao invés de se esforçar para conseguir, ele tomou outro caminho, né? Eu sou melhor com coisas corporais, então se torna um atleta. Então a supercompensação é quando você, diante da impossibilidade de lidar com uma situação que lhe causa sofrimento, porque faz você se sentir inadequado, incapaz, você compensa adotando outra estratégia, né? Se tornando, não consigo coisas físicas, vou ser inteligente, não consigo ser bem-sucedido nos estudos, vou ser um atleta, vou trabalhar o físico, né? Esses são exemplos mais claros para entender, né? Mas a compensação é um processo normal, pessoas comuns têm, todo mundo tem, eu tenho, né? Bastante presente em muitas pessoas, né? Que compensam para lidar com suas dificuldades. A compensação pode, no entanto, causar sofrimento. Que tipo de sofrimento? Quando você tem que lidar com aqueles sentimentos que não foram processados. Por exemplo, se você foi estudar porque se sentia feio, né? Ou se você se tornou um atleta porque se sentia incapaz nos estudos, você vai ter que lidar com isso em algum momento. E quando você tiver que lidar, você vai ter sofrimento. Então, compensar pode ter um problema. É bom você não... Você pode compensar, mas se você for capaz também de enfrentar esse sofrimento, né? Se ele é um modo regular de vida de muitas pessoas, é ainda mais nos transtornos de personalidade, né? Nos transtornos de personalidade há uma oscilação, aliás. Eles não ficam, digamos, num nível normal de compensação. Eles tendem muito à sobrecompensação, né? Que é adotar estratégias exageradas de compensação. Você deve se compensar de uma maneira muito disfuncional para a sua vida social. E se segue a uma estratégia exagerada, a desativação dessa estratégia exagerada, que é a decompensação, né? Então a decompensação é quando você para de compensar. Para tudo. Se você trabalhava, estudava para se sentir uma pessoa melhor, de repente você para, né? E não faz nada. E sobrecompensa, a maior parte dos transtornos de personalidade tem sobrecompensação, né? 2 exemplos também para entender. É muito comum em pessoas com transtornos de personalidade esquizoide que elas sobrecompensem no trabalho, que elas trabalhem excessivamente, porque o transtorno de personalidade esquizoide é caracterizado por uma inabilidade social, por uma dificuldade de sociabilizar, de expressar em público, expressar emoções, né? Pensamentos, de falar ou de se aproximar e principalmente de se abrir emocionalmente.
Então, uma pessoa assim é isolada, então ela pode se tornar muito produtiva no trabalho, principalmente se for um trabalho em casa. Ela pode ser vista como aquela pessoa esquisitona que se isola e trabalha bem, né? Então ela sobrecompensa e trabalha demais, né? É comum em borderlines isso também, porque se tem muitas vezes um sentimento de culpa ou de serem pessoas ruins, porque tem um descontrole emocional muito alto e que podem eventualmente fazer mal aos outros assim. Então, por causa desse sentimento, é muito comum que borderlines sobrecompensem em atividades sociais, tipo, sendo legal, sendo uma pessoa altruísta, empática para muita gente. Só que isso é uma tentativa de encobrimento do sentimento do que eles fazem na vida privada, das dificuldades que tem de eles se relacionar com amigos, familiares, com pessoas em relações amorosas. Então, se sobrecompensa sendo uma pessoa legal. E também pode acontecer de sobrecompensar no trabalho, né? Então, a grande questão em transtorno de personalidade é, na maioria das pessoas, a compensação tem um nível normal. Você compensa, né? De uma maneira não muito exagerada, mas insistindo em atividades que te fazem bem e te fazem se sentir útil para as outras pessoas, né? E que, de certa forma, fazem você se sentir valorizado. Então, a sobrecompensação tem a ver com isso, com processos de autoestima. Você compensa para ter autoestima. Só que no caso dos transtornos de personalidade, essa estratégia é muito exagerada. Sobrecompensa-se demais, né? E isso leva também ao decompensar demais, né? Então, se a sobrecompensação é a ampliação de uma estratégia, como fuga do sofrimento, fuga das suas dificuldades, né? É muito mais, uma compensação muito exagerada. A decompensação é o contrário, é quando você não consegue mais compensar e não consegue fazer nada se você não está compensando. A decompensação é a retirada completa da estratégia, ou seja, o enfrentamento direto da fonte do seu sofrimento. No caso, pessoas com transtorno de personalidade já tendem à compensação, já tendem a uma sobrecompensação. No caso de crises, eles ou sobrecompensam em exagero muito, ou eles decompensam. Eles retiram as estratégias. Vamos explicar isso melhor, né? Então, compensação é uma estratégia de compensar algo que você vê como um problema. Seja consciente, digamos, eu decidi virar um lutador, um atleta, porque eu sou bom fisicamente, mas eu não tenho tanta capacidade de estudo. Então você decide, ou você simplesmente não tomou a decisão, mas você agiu inconscientemente e foi para as coisas que você faz melhor. Porque você recebe elogios, não foi uma decisão, foi algo que simplesmente você fez. Então, pode ser consciente ou inconsciente a compensação. Mas, bom, esses outros conceitos, decompensação e sobrecompensação, que também pode ser apresentado como, em alguns livros, como hipercompensação ou supercompensação. Bom, a decompensação é quando você retira os mecanismos de compensar, né? Então, se você trabalhava demais para se sentir uma pessoa melhor, você não vai conseguir trabalhar. Se você estudava para que as pessoas te admirassem pelos estudos, você não vai conseguir estudar, né? Se você era sociável para ter atenção, para ter se sentir especial, você não vai conseguir. Então, por exemplo, narcisistas decompensando, e a decompensação é bem rara em narcisistas, mas ocorre. Decompensando, eles parecem outras pessoas, eles ficam extremamente vulneráveis, passam por uma crise mesmo, né? E a decompensação é o seguinte, você encara de frente seu sofrimento. Então, por exemplo, um narcisista vai se sentir inferior, porque essa é a fonte de sofrimento e esse é o motivo que eles querem tanta atenção e se afirmar tanto como melhores, né? Então, na decompensação, vamos ter uma situação de vulnerabilidade. A pessoa vai estar vulnerável, buscando ajuda, talvez, das pessoas mais próximas. Pode ser que ela esteja em isolamento, em uma situação depressiva, em depressão mesmo, né? Ela pode dormir demais, não fazer nada, ficar só na cama, deitar no sofá, ligar a TV, nem lembrar o que aconteceu na TV, né? Beber para esquecer é uma coisa que acontece com pessoas que estão decompensando, né? Bebem demais, ficam em casa, ficam bêbadas e dormem, né? Em casos graves, pode levar à dissociação, né? Que é um sentimento de despersonalização, não sentir você, sentir que a realidade, isso é real, né? Não ter muita noção, ou simplesmente perder horas e horas e horas do dia e não lembrar nem o que você fez.
né? Então, ficar na cama e nem lembrar o que você estava pensando. Ou paranoia, que é o contrário. Você está lá deitado, não consegue fazer nada, mas está remoendo sentimentos. Está tendo um delírio persecutório, achando que os outros querem lhe fazer mal e você fica totalmente inativo. Então, a decompensação, as estratégias compensatórias são desativadas. Você não consegue mais ter uma rotina, você não consegue mais trabalhar, você não consegue fazer aquelas coisas que você conseguia fazer para compensar, você não consegue se concentrar, né? Então isso é uma decompensação, é bem grave. Uma pessoa decompensando, ela fica muito inativa, incapaz mesmo de fazer as coisas. Em oposição, temos a sobrecompensação. A sobrecompensação é quando há um hiperfoco exagerado numa atividade. Eu dei o exemplo de esquizoides que podem sobrecompensar, trabalhando em excesso, não dormindo, ficando em casa isoladão, trabalhando sem parar, dormindo 4 horas por dia, né? É mais comum que decompensação e sobrecompensação ocorram em crises, como modos de enfrentar a crise. Ou você encara o sofrimento de frente, ou você foge do sofrimento sobrecompensando. Em transtornos de personalidade isso é muito mais comum. Pessoas normais também podem. Uma pessoa que compensa pode de repente decompensar ou sobrecompensar por períodos curtos de tempo. No caso de transtornos de personalidade, essas duas estratégias podem ocorrer com mais frequência, podem oscilar entre si, ou está decompensando ou sobrecompensando, ou podem ser exacerbadas. Uma pessoa normalmente vivendo na sobrecompensação a maior parte do tempo, sem parar, e de repente decompensar. Essas são as diferenças. No caso, voltando à sobrecompensação, hiperfoco, dedicação excessiva para o sucesso em algo, para fazer direito a algo, né? A pessoa sobrecompensa quando ela endossa essa atividade de uma maneira que chega a prejudicar sua saúde física, trabalhar demais, treinar demais, fazer muitas coisas demais, né? Em alguns casos, pode ser uma tentativa exagerada, socialmente, que lhes prejudica socialmente, de chamar atenção, né? No caso de narcisistas, muitas vezes eles sobrecompensam assim. Muitas vezes é pelo sucesso profissional, outras vezes é só para chamar atenção. Então você pode buscar as pessoas, tentar chamar a atenção das pessoas para retomar sua autoestima, né? Ou busca de poder, né? Busca excessiva de poder, controlar a situação. Muitas pessoas, quando estão em crise, sobrecompensam, elas podem se tornar extremamente controladoras, com uma forma de controle da crise, de gestão da crise, né? Uma forma comum de sobrecompensação em muitas pessoas, e que nos transtornos de personalidade também pode ter certa gravidade, se ampliar, é tentar parecer feliz, né? Você está triste porque você rompeu com alguém não quer mais falar com você, né? Alguém te rejeitou, né? E você quer parecer feliz. No caso de transtornos de personalidade, isso é bem exacerbado, é forçado, é uma felicidade forçada, pode envolver uma tentativa de ficar indo em festas para sobrecompensar com ganho de atenção, ganho de felicidade, né? Significa que a pessoa está feliz? Não, significa que ela está tentando parecer feliz, para lidar com o problema do sofrimento, para fugir do sofrimento, né? É uma fuga. Em geral, a compensação já é uma fuga. Então, a decompensação é quando você enfrenta, não foge mais. Só que é quando você enfrenta de maneira disfuncional. Você não consegue fazer mais nada. Não é, por exemplo, uma pessoa que vai no psicólogo para enfrentar suas fontes de sofrimento, ou que conversa com amigos para enfrentar suas fontes de sofrimento. Isso é um enfrentamento normal. A decompensação é isolamento, tristeza, né, incapacidade de fazer qualquer coisa. A sobrecompensação também não é uma estratégia de enfrentamento do sofrimento pela fuga. Você não enfrenta. Você vai tentar se mostrar melhor, trabalhar mais, ocupar sua cabeça, né? Ou ficar em festas para parecer feliz porque você está triste. Em casos graves, as pessoas sobrecompensam com muita impulsividade. Podem, de repente, usar drogas e álcool em excesso. Podem fazer sexo com pessoas como forma de fuga, né, em excesso, né, se tornar até agressivas, né, e mais inflexíveis ou rigorosas consigo próprias. Tenho que trabalhar mais, tenho que me divertir mais, né, ou rigorosas com as outras pessoas por meio do controle. Então, a compensação é mais comum,
Na maior parte das pessoas, a decompensação e a sobrecompensação menos comuns. Mas nos transtornos de personalidade, sim, elas são bem frequentes, né? São formas que pessoas com transtornos de personalidade utilizam para enfrentar crises. Elas estão sempre compensando, frequentemente sobrecompensando e às vezes decompensando, né? Normalmente a decompensação se dá em momentos muito críticos, né? Em crises causadas por rejeição ou por falta de atenção, né? Narcisistas precisam de muita atenção, serem importantes socialmente, então eles podem ter uma decompensação. Quem já testemunhou isso sabe que narcisistas às vezes têm momentos de isolamento, depressão, em que eles pedem ajuda, se sentem vulneráveis, parecem até pessoas doces. Não, eles só estão se sentindo vulneráveis e aquele casco de força, de sou melhor que você, desmantela. E essa pessoa se sente frágil. Isso é para passageiro e muito passageiro. Isso acontece bem raramente. Eles até se culpam por decompensarem, se culpam por se sentirem vulneráveis. Então logo eles começam a sobrecompensar e tem que se sentir forte, especial, né? Então, são crises, né? Crises podem levar à decompensação. Também podem levar a sobrecompensação ou a mais sobrecompensação. Por exemplo, a pessoa que lida com rejeição e resolve se dedicar inteiramente ao trabalho de maneira obsessiva, né? E trabalha o dia inteiro, estuda o dia inteiro, para não pensar no sofrimento, né? Então, por exemplo, né? Essa estratégia pode ser muito adotada em borderlines. Muitas vezes elas decompensam dissociando, né? Se isolando, ficando o dia inteiro na cama, incapazes de trabalhar, incapazes de estudar, né? E sobrecompensam ou com trabalho ou com comportamentos impulsivos, né? Bebidas, drogas, e no trabalho, trabalhando demais, estudando demais, né? É comum em borderlines isso, em narcisistas. A maior parte do tempo eles estão sobrecompensando, buscando ou se sentir, ou ter atenção excessiva, ou se sentir especial por meio de algo que eles façam, por meio de algum atributo que eles se sentem melhores fazendo, né? Eventualmente, quando eles perdem a atenção, por exemplo, eles não estão trabalhando, estão de férias, não estão estudando, ou perderam seu círculo social, estão sozinhos, solitários, eles podem decompensar e se mostrar muito vulneráveis, né? E aí eles vão pedir ajuda para alguém, e vão parecer pessoas mais doces, né? Pode acontecer isso. Também, em momentos de crise, se eles não decompensam, se, por exemplo, eles passarem por uma ruptura com uma fonte de atenção, por uma situação de solidão, eles podem sobrecompensar mais ainda, trabalhar muito, 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 ou, o mais frequente, festas, modos de buscar atenção, chama os amigos, vamos fazer um jantar, vamos fazer uma festa aqui em casa, fazer festas, meios de chamar atenção para si, tem que ser com eles chamando atenção, né? Então, borderlines e narcisistas fazem isso. Decompensam, no caso de borderlines oscila bem mais entre decompensação e sobrecompensação com bastante frequência, né? Narcisistas ficam sobrecompensando e decompensam bem raramente, mas decompensam, né? Outros transtornos ficam numa compensação mais contínua e quando estão em crise sobrecompensam ou decompensam. Não é uma regra isso, mas é o que mais tende a acontecer, né? Muitos, por exemplo, paranoides, obsessivo-compulsivos, sobrecompensam bastante também. E decompensação é bem comum também. Então essas estratégias vão se alternando no caso de transtorno de personalidade. E é bom, por último, que eu quero chamar a atenção, que essas estratégias podem se confundir, e isso leva a erros de diagnóstico, com bipolaridade. O que é a bipolaridade? A bipolaridade antigamente era chamada de maníaco-depressão, depressão maníaca, né? Maníaco-depressivo era o bipolar, porque oscilava entre depressão e mania. A depressão, eu já descrevi a depressão é uma baixa atividade ou incapacidade de fazer as coisas, com sentimento de inferioridade, de incapacidade, né? Pessimismo, desmotivação, e a mania é hiperatividade. Quero fazer tudo, não tenho limites. A pessoa em mania, ela não tem códigos morais muito fortes, ela vai além dos códigos morais, ela se torna baixa, tem baixa empatia, faz o que dá na telha e age totalmente por impulso. Isso é a mania.
se a gente for comparar, a decompensação se assemelha como se fosse uma depressão transitória e a sobrecompensação como se fosse um quadro de mania, né? A diferença é que a depressão é mais do que a decompensação e a mania é mais do que a sobrecompensação. E tanto a decompensação como a sobrecompensação têm causas diferentes. Muitas vezes na bipolaridade tem causas ambientais. Se você cresceu num ambiente instável, você tem maior tendência a ser bipolar, mas é sobretudo algo que não é encadeado por gatilhos. A pessoa não entra em depressão ou mania por gatilhos. No caso de transtorno de personalidade, eles sobrecompensam por crenças que eles têm sobre serem inferiores ou serem superiores, ou crenças disfuncionais, né? E esses processos são engatilhados, são eventos relativos a eventos traumáticos ou a situações que eles já viveram que levam à decompensação ou à sobrecompensação, né? Parece, e por isso que muitas vezes psicólogos diagnosticam pessoas com transtorno de personalidade erroneamente como bipolares, porque elas oscilam muito. Frequentemente isso acontece com narcisistas que decompensam mais, porque é mais raro, né? Então parecem, porque eles são meio maníacos quando estão sobrecompensando, e muito frequentemente com borderlines que oscilam mais, né? Digamos que na bipolaridade esses quadros duram mais tempo. Um borderline ou narcisista são curtos períodos de tempo, né? Em outros transtornos de personalidade, curtos períodos de tempo. A sobrecompensação às vezes dura mais tempo, mas a decompensação dura bem pouco, né? Na maior parte das vezes, exceto, por exemplo, borderlines, podem oscilar de dias para dias, né? Sair da decompensação para direto para a sobrecompensação, né? Então varia, e por isso é importante ter alguém que conheça bem as pessoas, por exemplo, para um diagnóstico, um psicólogo bem qualificado, que só faça um diagnóstico sem precipitar-se ao longo do tempo, com muita conversa. Diria que demora meses para você conhecer o suficiente seu paciente para fazer esse diagnóstico. Mas há muitos erros por causa disso, porque se confunde. Mas então nesse vídeo eu quis definir o que seria compensação, decompensação, sobrecompensação, e como esses fenômenos se dão em transtornos de personalidade, como a decompensação e a sobrecompensação se tornam um quadro frequente, né, bastante frequente em transtornos de personalidade.